Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Samuel e eu estarei fazendo a abertura do trabalho de hoje. Nosso tema foi as principais ações constitucionais. Esse trabalho ele está sendo feito para a obtenção da nota da segunda unidade do quarto período noturno 2, que será avaliado pelo professor Hermeson Francisco de Assis. Bem, as ações constitucionais, também denominadas de remédios constitucionais, são instrumentos à disposição do operador do direito para garantir a aplicação da lei. Eu estarei falando agora sobre mandado de segurança. O que é o mandado de segurança? O mandado de segurança é um instrumento jurídico que tem por fim proteger o direito líquido e certo, comprovado por documento, violado por ato ilícito ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica. O mandado de segurança ele será cabível quando e será utilizado como um último recurso, porque aqui vamos ver, de acordo com a Lei 12.000 de 16 de 7 de agosto de 2009. Os mandados de segurança eles se aplicam apenas se qualquer outro recurso constitucional, como habeas corpus e ação civil, falhar de acordo com a lei que eu acabei de citar. Quais são os tipos de mandatos de segurança? Os mandatos de segurança podem ser individuais ou coletivos, dependerá do intérprete. O mandado de segurança individual ocorre quando uma pessoa física ou jurídica única entra com um remédio constitucional contra a autoridade ou órgão que exerce poder público de forma irregular. Que tipos de direito podem ser protegidos por um mandado de segurança? Podem ser protegidos por mandados de segurança os direitos coletivos e individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou da parte dos associados ou membros do impetrante. Onde o mandado de segurança deve ser impetrado? O Superior Tribunal de Justiça tem entendido, em jurisprudência consolidada, que, do ponto de vista territorial, o mandado de segurança deve ser impetrado no fórum do lugar onde a autoridade exerce suas funções. Olá, meu nome é Juliana e eu vou falar sobre o mandado de injunção. O mandado de injunção nada mais é que uma ferramenta constitucional, um remédio constitucional, onde ele garante, o seu maior objetivo é garantir, o direito, é forçar o poder judiciário a criar uma resolução, uma solução para que seja criada uma norma ou uma lei para assegurar um direito. O mandado de injunção está ligado à ausência de uma lei ou de uma norma regulamentadora de um direito previsto na Constituição Federal, na falta total ou na falta parcial. Quando a falta total da lei, se há necessidade do mandado de injunção, porém algumas normas, algumas leis que podem ser aplicadas especificamente, mas mesmo assim não é totalmente eficaz, sendo assim necessariamente ser da mesma forma empreitado o pedido do mandado de injunção. Pode ser pedido por pessoas físicas ou pessoa jurídica, de forma individual ou de forma coletiva. Quando ela é feita de forma individual, apenas a pessoa que for pedir, for fazer o pedido do mandado de injunção, tem que ser em nome próprio. Sendo assim, ele não pode pedir um direito para terceiros, em nome de outras pessoas. Já o coletivo pode ser pedido por sindicatos, repartições públicas, no caso, o poder político, Ministério Público, que daí ele está falando e, tentando assegurar a coletividade, no caso, o direito em conjunto das pessoas, e sendo assim, será válido, na forma coletiva. E quem pode, no caso, julgar esse mandado de injunção? Será julgado pelo STF, Supremo Tribunal Federal, que tanto vai julgar quanto vai procurar uma forma de resolução para que seja adquirido, no caso, o direito e ele seja resguardado.
O meu nome é Paulo Henrique, eu vou falar sobre a ação popular. O conceito, o artigo 5º, no inciso 73, ele fala que qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular que vise anular o ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. A legitimidade ativa da ação popular, somente o cidadão, para que ele tenha legitimidade ativa, somente o cidadão, seja o brasileiro nato ou naturalizado, inclusive aquele entre 16 e 18 anos, e ainda o português equiparado, no gozo dos seus direitos políticos, possui legitimação constitucional para a propositura da ação popular. A comprovação da legitimidade ela será feita com a juntada do título de eleitor, no caso de brasileiros. A legitimação passiva, os seus sujeitos passivos da ação popular são diversos, prevendo a Lei 4.717/65, em seus artigos 6 e inciso 2, a obrigatoriedade da citação das pessoas jurídicas públicas, tanto da administração direta quanto da indireta, inclusive das empresas públicas e das sociedades de economia mista ou privadas, em nome das quais foi praticado o ato a ser anulado, e mais as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, retificado ou praticado pessoalmente o ato ou firmando o contrato impugnando. Meu nome é Larissa e agora vou dar continuidade sobre as principais ações constitucionais. E uma que eu vou trazer delas é sobre os habeas corpus, que está previsto lá no artigo 5º também da Constituição Federal, certo? Lá no inciso 68. O que é um habeas corpus? O habeas corpus é considerado um remédio constitucional, ou seja, um instrumento processual para garantir a liberdade de alguém quando for presa ilegalmente ou tiver sua liberdade ameaçada por abuso de poder ou ato ilegal, certo? A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, o artigo 5º, traz para a gente que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. O inciso 68, ele concede a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O artigo 648, ele nos apresenta 7 incisos e ele mostra que a coação é considerada assim a ilegal. O primeiro, quando não houver justa causa. O segundo, quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. O terceiro, quando quem ordena a coação não tiver competência para fazê-lo. O quarto, quando alguém houver cessado o motivo que autorizou a coação. O quinto, quando for alguém admitido a prestar fianças no caso em que a lei autoriza. O sexto, quando o processo for manifestamente nulo. O sétimo, quando extinta a punibilidade, certo? Também tem a competência recusal. Se a ordem impetrada pelo juiz singular for denegada, o interessado poderá interpor recurso em sentido estrito, conforme no disposto do artigo 581, inciso 10 do Código de Processo Penal. Tal recurso depende de capacidade postulatória. O impetrante outro, habeas corpus, diretamente no tribunal competente. Já se a ordem for denegada por juiz eleitoral, o interessado poderá apenas, certo, interpor recurso em sentido escrito, com fundamento no artigo 581, inciso 10 do Código de Processo Penal, o artigo 364 do Código Eleitoral. Certo? Também tem os procedimentos que traz sobre o habeas corpus, é que a primeira instância do habeas corpus é sumaríssimo. Bom dia, eu irei falar um pouco sobre habeas data. Habeas data é um remédio constitucional previsto na Constituição Federal de 1988, junto com outros demais, como habeas corpus, mandado de injunção, mandado de segurança. O habeas data serve como uma ação para que você tenha acesso a informações de seu interesse do Poder Judiciário. E não só isso,
você pode também ter acesso a informações e corrigir informações em que o judiciário se equivocou.